Boa noite, tabernautas. Estamos de volta após umas férias muito pouco merecidas, mas aqui estamos nós novamente gravando para trazer conteúdo a vocês. E atendendo a pedidos, estamos trazendo mais um novo episódio da Taberna Oculta. É bem capaz que vocês notem uma certa diferença na qualidade da gravação. Não, eu não troquei de câmera, não troquei equipamento. Eu estou gravando de noite por questões de força maior. Estamos numa fase da época do ano, né, que é meio difícil de ter tranquilidade. Então, só dá para gravar essa hora, de madrugada. Eu pensei muito sobre o que deveria ser o primeiro episódio da Taberna Oculta. Pensei em seguir uma ordem cronológica, começando com os Rosacruzes ou os Maçons, que seria uma ideia muito interessante. Pensei em falar sobre o paganismo clássico, né, da Idade do Bronze ou até anterior. Só que aí eu também pensei em coisas como criar temas aleatórios e depois interligando, mas aí lembrei de uma pergunta que todos fazem, que é uma pergunta primordial para falar sobre esses assuntos, que é: o que é magia? Afinal, o que diabos é magia? E é sobre isso que falaremos no primeiro episódio da Taberna Oculta. O que é a magia? Pode parecer uma pergunta simplória assim à primeira vista, uma pergunta muito fácil de se responder, mas não é não, porque a definição de magia mudou muito com o passar dos séculos, eu diria até milênios. Com o passar dos milênios mesmo, desde a antiguidade até antes disso, desde o período neolítico, quando a magia surge através das pinturas, acredite se quiser, aquelas pinturas, como se chamam? Pinturas rupestres, elas tinham uma função específica, não eram apenas uma forma de arte. Alguns identificam ali o nascimento da arte, mas não. O que se entende hoje academicamente é que aquilo era uma forma de magia. Os antigos pintavam aquelas cenas de caçada de animais abatidos na ideia de que ao pintar, ao desenhar aquelas imagens, eles estariam de alguma forma projetando no futuro aquelas caçadas. Ou seja, eu vou pintar um rinoceronte, nem sei se eles caçavam rinoceronte, e semana que vem eu vou estar caçando um rinoceronte, eu vou conseguir isso. É uma forma talvez até de sigilização para alguns. Veio que o LibreSS fale sobre isso em algumas páginas, não me recordo agora. E isso exemplifica perfeitamente como a imagem, a ideia que temos do que é a magia, isso muda muito com o passar do tempo. Justamente porque a sociedade mudou. A sociedade mudou e o que era considerado mágico, o que era considerado principalmente sobrenatural, foi mudando. Até porque até mesmo a ideia de que magia é algo sobrenatural também foi mudando. E eu vou mostrar isso para vocês ao longo desse vídeo. Vocês vão ver que no início magia era visto como algo sobrenatural, passou a ser visto como algo assim religioso, mas algo institucionalizado. Com o tempo foi mudando para algo mais filosófico, algo mais psicológico. E hoje em dia, não vamos estragar tudo. Vamos lá. Próxima parte. Com a Idade do Bronze, nós temos formas mais elaboradas de magia. Vamos lá. Quando estávamos no período neolítico, a magia era principalmente algo como essas pinturas das quais falei, ou até mesmo algumas cerâmicas que eram empregadas. E existe muito pouco registro histórico do que era feito com isso. Já na Idade do Bronze, ou pelo menos com o que podemos trabalhar historicamente, academicamente, nós sabemos que existiam técnicas para lidar com demônios, como exorcismos, que eram muito praticados, por exemplo, em regiões como da Síria, contra o demônio Pazuzu. Era comum que as pessoas fizessem oferendas a esse demônio para se livrar de maldições ou coisas assim. Você tinha principalmente técnicas ligadas ao sono, você tinha incubação de sonhos. A incubação de sonhos, que normalmente era realizada dentro de um templo. Isso acontecia no Egito também, a terra de Ram. Os sacerdotes faziam esse trabalho. Você pagava um sacerdote para que ele tivesse um sonho mágico para você acerca de uma questão. Você pode ver como vocês podem ver, tabernautas, como isso foi se tornando algo mais elaborado, algo mais institucionalizado também, porque era realizado nos templos. Era uma função do sacerdote praticar a magia. Até mesmo nas sociedades judaicas. Se você pensar que Urim e Turim eram uma forma de divinação, porque era um oráculo, uma espécie de dado que era arremessado, e através desse dado, os sacerdotes do reino de Israel, eu não lembro agora se era Israel ou Judá, mas enfim, existe uma diferenciação.
eram locais diferentes. Eles conseguiam saber os desígnios do Senhor, o que o Senhor queria para o povo, através desse lançamento de dados. É uma forma de oráculo, que por sua vez é uma forma de magia. Oráculos, adivinhação em geral, técnicas de exorcismo que eram praticadas também na Babilônia. Se não me engano, Marduk era a divindade, a deidade que era ligada a isso, que protegia a cidade contra os demônios e também contra inimigos externos. Você tinha rituais para antes da batalha. Na Idade do Bronze isso se desenvolveu muito. Você tinha, por exemplo, as pitonisas, que eram sibilas, eram mulheres que incorporavam, elas recebiam esses espíritos, esses deuses, algo que depois vai ser muito debatido com o espiritismo, essa questão do mediunismo. Eram pessoas que incorporavam essas entidades, esses seres não físicos, e transmitiam alguma informação para os homens, algo que os homens não conseguiam saber, uma mensagem secreta, do futuro, coisas assim. Com isso desenvolve-se a teurgia ou a magia divina. O que é a magia divina? É aquela magia praticada pelos sacerdotes, normalmente junto dos deuses. É uma magia sacra, é uma magia que ela se opõe a, por exemplo, talvez a necromancia, ou depois o que vai ficar conhecido como Goeteia, a Goécia. Por quê? Porque, de um lado, você vai ter a invocação de seres que são considerados como infernais. Isso já na Idade Média. Vamos dar um salto agora. Vamos para a Idade Média. Saímos da Idade do Bronze e vamos para a Idade Média. Quem são os magos agora? Os padres. Por que os padres? Porque eles são os únicos letrados. Os únicos que tinham acesso ao conhecimento dos padres. Portanto, os únicos que praticavam magia de uma maneira, digamos assim, mais desenvolvida eram os padres. A não ser que você fosse, como diziam, um pagão, ou seja, alguém do campo que tinha algum conhecimento herdado de antes do período cristão, que se preservou pelas tradições familiares. Você seria uma pessoa que estaria numa igreja, num mosteiro que tem acesso a grimórios, proibidos, é claro, e você realiza trabalhos de evocação, trabalhos de invocação, às vezes trabalhos alquímicos. Muitos textos são atribuídos a monges desse período, a padres. Isso vai perdurar até meados do século XIX, porque o nível de alfabetização da sociedade europeia ainda é muito baixo. E aí entramos em um outro ponto. Como passa a ser vista a magia nessa época? Na Idade Média, a magia passa a ser um assunto quase como um tabu. Aliás, é um tabu, ele é proibido, você não pode realizar magia. E a magia, ela desafia a ordem natural. O que é a ordem natural? É a ordem de Deus. Você está realizando coisas que humanos comuns não conseguem realizar. Se você realiza essas coisas, logo, ou você está junto de Deus ou do diabo. Se a igreja não aprova o que você está fazendo, então você está com o diabo. No período posterior, período imediatamente posterior da Idade Média, digamos assim, na Renascença, a visão da magia muda para qual sentido? Vamos lá. A magia deixa de ser uma coisa como produção de efeitos físicos, digamos assim, porque antes a magia era você, digamos, multiplicar a sua colheita, era você ter fartura. Você realizava magia com essas finalidades. Uma finalidade que, algum tempo depois, vão começar a ser consideradas finalidades mundanas. Por que elas passam a ser vistas como mundanas? Porque a magia passa a ser algo de trabalho interno. Isso é afetado muito principalmente por duas coisas. Uma, a influência do zoroastrismo e da cultura persa na sociedade judaica, que por sua vez vai influenciar na sociedade cristã. Isso traz um dualismo, a ideia de dualidade entre espírito e matéria. Existe um Deus bom que criou o espírito e um Deus mau que criou a matéria, que criou o mundo físico. Portanto, se você faz magia com o objetivo de ter ganho no mundo físico e não no espiritual, você está fazendo magia negra. Isso é muito influenciado por isso, e muitos autores, muitos pesquisadores do oculto dessa época vão se voltar para a magia interna. Não todos, é lógico. Você vai encontrar livros como, por exemplo, do Picatrix, você vai encontrar grimórios antigos, grimórios, por exemplo, poderia citar Grimório Verum, você vai ter o Ars Goetia, ou Goécia, como queiram, que vai tratar de invocação e evocação. Mas a magia no período cristão e imediatamente posterior, ela começa a se voltar para algo interno. Isso afeta muito a obra de autores rosacruzes, autores martinistas e demais autores ligados à tradição cristã e à cabala cristã, ao hermetismo. Por quê?
A ideia é que sua alma, você tem a sua alma lá, bonitinha, ela estava lá no mundo das ideias, ela desce porque ela cometeu algum erro, algum deslize, e ela tem que subir novamente. O objetivo da sua vida aqui é purificar a sua alma para que ela possa voltar ao mundo das ideias, ao mundo espiritual de Deus. Isso é influenciado, o segundo ponto que eu quero falar para vocês. Qual é a influência que teve disso? Foi do pensamento grego, a metempsicose, que dizia isso. O pensamento helênico, ou helenístico, não me recordo agora o termo correto, me corrijam depois. Ele falava isso, que você desce do mundo das ideias porque sua alma se corrompeu. Isso vai influenciar o pensamento martinista e martinezista, principalmente.